Dia, paz do Senhor Jesus Cristo, feliz Páscoa a todos. Vamos dar início aqui à EBD. A irmã Glaucia pediu que eu trouxesse a lição 10, que fala sobre o título da lição, Uma Igreja Carismática. E o versículo-chave fica no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que fala assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, temos que entender que temos diversos dons, né, dado a cada um, mas o Espírito é o mesmo. Por isso falamos que nós somos o corpo de Cristo. Temos funções diferentes, mas somos o mesmo num só corpo, que a cabeça é Cristo. E o objetivo da lição nessa manhã fala sobre estudar sobre a importância dos dons que o Espírito Santo disponibiliza à sua igreja. Amém? Então vamos começar lendo a introdução, depois vamos falar sobre o assunto. Introdução. A igreja primitiva começou a enfrentar sérios problemas logo em seus primeiros anos de vida. Por exemplo, em Corinto, o apóstolo Paulo detectou muitos problemas à competitividade, a imoralidade, disputa entre irmãos, falta de sabedoria quanto ao casamento e divórcio, sobre alimentos sacrificados a ídolos e má interpretação de Santa Ceia, mas talvez nenhum problema chamou mais a atenção do apóstolo Paulo como o que se refere ao uso dos dons espirituais, de forma que dedicou 3 capítulos de sua primeira carta só para falar desse assunto. Está no 1 Coríntios 12, 14. Em Corinto, muitos irmãos estavam utilizando de forma incorreta os dons dando lugar à carne. Prevalecia o sentimento de superioridade espiritual em virtude de alguns possuírem certos dons que outros não tinham. É interessante isso, que ainda ocorre nos dias de hoje algumas situações como essa. Nesta lição, desejamos realçar a relevância dos dons do Espírito e de que maneira podem ser utilizados corretamente pelos cristãos a fim de não cairmos em erros como os de Corintos. Então, nós vamos aqui, fechando a introdução, a gente vê que Paulo, preocupado com a igreja de Corintos, e a gente vê logo no início que ele fala a igreja primitiva começou a enfrentar sérios problemas logo em seus primeiros anos de existência. É interessante que nós tivemos uma lição aí um domingo passado, na escola dominical, que eu assim falei a respeito da igreja primitiva, que todos ali se davam um pelos outros, né? Era de exemplo, era uma igreja carismática, que podemos dizer, era uma igreja que era admirável, fascinante, né? E aos olhos dos outros. E também ela era atraente com a sua autenticidade. Era interessante que as pessoas vendiam coisas para distribuir ali entre si, como se fosse tudo o mesmo. Então, o que nós tiramos dessa lição hoje, que está tratando de um assunto que nós tratamos lá atrás, que era de excelência, e de repente se torna um problema na igreja de Corinto, e Paulo se preocupa com isso, porque começa a ter problemas carnais, as pessoas entendendo que o poder do Espírito Santo era algo particular seu, que se fazia diferente dos outros, era algo que parecia que seria para ele, no caso, e não para a igreja. Isso é um assunto, né, que devemos tratar com muito cuidado a respeito disso. E dando aqui o primeiro ponto, o início, fala a origem dos dons. Fala o seguinte: muitas vezes ao vermos uma pessoa cantar, tocar um instrumento ou dar uma aula com excelência, costumamos dizer que tal pessoa tem dom em tal área. Para não confundirmos essa definição popular com os dons do Espírito Santo, vamos usar para fins didáticos a terminologia dom natural para o primeiro caso e dom espiritual para o segundo. Portanto, qual ou quais são as semelhanças e dessemelhanças
entre o dom natural e o dom espiritual. Porque eu dei logo a entrada aqui no primeiro ponto, que a introdução fala a respeito dos dons. Ali Paulo estava preocupado porque eles recebiam o poder do Espírito Santo e estavam usando de forma inadequada, fazendo competição entre eles. Quem era o dom melhor, que tinha recebido, ou até mesmo por aqueles que ainda não haviam recebido. Eles achavam diferentes, poderosos talvez, né? Ou santificados mais do que os outros. Esqueceram de entender que era um dom, um poder de Deus derramado sobre a igreja, para a edificação da igreja, para a honra e glória do Senhor. Então, o que nós temos aqui nesse primeiro ponto, eu posso dizer e definir, eu até para não tomar muito tempo, eu escrevi aqui para não fugir muitas palavras e acabar aumentando muito o tempo, né? Diz assim, para mim, pensando e definindo bem com resumo, os dons espirituais são concedidos aos membros do corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, quando creem em Cristo, e são desenvolvidos na medida em que os fiéis utilizam para a glória de Deus e edificação dos santos, da igreja. A edificação da igreja. Então temos que entender sobre isso, o poder do Espírito Santo e os dons naturais se diferem aí. Mas os dois dons, como está descrito, são dons de Deus, né? E a gente, para entender um pouco melhor isso, eu vou trazer um texto, né? Espero que os irmãos depois possam ler todo ele, porque não há muito tempo para se falar sobre isso, né? Os tempos são curtos aqui, diante desse vídeo. Está em Livro de Atos, capítulo 10. Vamos falar sobre Pedro e Cornélio. Vamos falar primeiro sobre Cornélio, que é a minha intenção aqui de trazer entendimento sobre dons naturais, né, e dons espirituais. Eu destaquei que Cornélio, pelo histórico dele, o que é falado antes dele receber o poder do Espírito Santo, é ali descrito que ele era um homem piedoso. Ele e sua família ajudava os pobres. Cornélio era líder de uma guarda. Então, esses dons naturais que Cornélio tinha, por incrível que pareça, ele dedicava o temor que ele tinha a Deus, e esses dons que ele fazia com excelência, né, que tinha, né, por excelência, ele utilizava para os seus semelhantes. Ele contribuía com o povo, né, naquele lugar. E orava sempre a Deus com temor. Mas ele tinha mais algo desejando de Deus. Eu digo que Deus conhece os nossos pensamentos e os desejos do nosso coração. E Cornélio, né, com isso, foi agraciado. Porque ele tinha, né, os seus pensamentos e tinha os desejos voltados para o Senhor. E o Senhor conhece. E o que acontece com Cornélio? O Senhor diz que ouviu as suas orações. Pede que ele vai buscar, mande buscar Pedro. É interessante que os seus servos foram lá buscar Pedro. Pedro recebe aqui a revelação a respeito dos alimentos que eram impuros, né? Toda aquela passagem, e ele acaba cedendo a ir até Cornélio, que ele entendeu, né, a palavra do Senhor sobre sua vida. E ele vai até ali, conversa com Cornélio e começa a falar de todo o acontecimento. Se ele conhecia, se ele ouviu falar, né, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele começa a falar, parece como se fosse hoje na Páscoa, né? Nós falando e alguém de repente é batizado pelo Espírito Santo. E quando Pedro começa a falar, a ele e a sua família, ele é batizado pelo poder de Deus. Então aí nós vemos, né, uma diferença que Cornélio, aos nossos olhos, se fosse, né, no dia de hoje, nós dizemos, poxa, ele age pelo Espírito Santo, poder do Espírito Santo, mas não, ele já agia por um poder natural. E ainda mais, ele não era judeu. Era considerado, né, fora do alcance da salvação. Mas Pedro ali, Deus fala com ele, ele vai até aquele homem
e traz a ele algo tremendo dos céus para a sua vida. E que ele compreendia que era para a igreja, né? E todos ali foram batizados. Olha que interessante, todos. Porque ele era uma liderança na sua casa, né? Ele usava os dons naturais para Deus. E recebeu de Deus o poder do Espírito Santo, os dons espirituais. Então podemos dizer também que ainda nos dias de hoje, como a lição nos traz, né, podemos fazer essa diferença. E logo após vem descrito na lição, em primeiro lugar, podemos dizer que ambos vêm de Deus, é uma verdade. Pois ele é fonte de tudo, verdade. Tanto os dons naturais como os espirituais emanam do Senhor e devem visar a edificação do corpo, a igreja. E segundo lugar, enquanto que os dons naturais são uma habilidade inata e congênita, algo inerente à pessoa, os dons espirituais são a capacitação particular e sobrenatural para a igreja. É algo de excelência. Todavia, devemos entender que há uma linha muito tênue e que difere, e que há diferença entre os dons natural, dons que é de natureza e funcional, por exemplo, contribuir com liberalidade, presidir com diligência, exercer misericórdia com alegria, são dons naturais que possuem funções distintas dos dons espirituais, de cura, profecia e variedade de línguas, porém não são menos importantes à vida cristã. Então eu encerro aqui esse primeiro ponto e posso dizer, né, que através dessa palavra, né, eu vim assim entender melhor a minha função como fiel do Senhor em usar meus dons naturais com excelência para o corpo de Cristo e alcançar de Deus a sua graça e a sua misericórdia com o dom do poder do Espírito Santo, sempre buscando com excelência, né? Como se diz, né, a palavra do Senhor diz o quê? Ficai em espírito de oração, esquecei todas as ansiedades, todos os problemas que estão ao redor e deixe o Senhor falar contigo, que Ele vai revelar o melhor para nossas vidas e pela vida da igreja. Amém? Eu desejo a todos uma boa Páscoa, né? Que possamos aí estar orando um pelos outros continuamente e pela igreja como um só corpo, né? Com um só espírito. Amém? Deus abençoe a todos e uma feliz Páscoa. A paz do Senhor, irmãos. Estamos nessa manhã de EBD, trazendo um comentário pequeno da nossa lição 10. Uma igreja carismática. De início, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o que é carisma, o que é uma pessoa carismática. Uma pessoa que tem uma habilidade de conquista, uma pessoa que exerce uma influência sobre um grupo. Quando você vê assim, você diz assim, aquela pessoa é carismática, ela conquista as pessoas, ela tem um carisma em si. A segunda lição de hoje, trazendo aqui para a Igreja de Cristo, que a gente diz uma igreja carismática, uma igreja que busca o Espírito Santo, que busca os dons espirituais, uma igreja cheia do Espírito Santo. A nossa igreja é uma igreja pentecostal, uma igreja que busca os dons espirituais. E a igreja de hoje que Paulo mostra para nós aqui é a igreja que estava em Corinto. Era uma igreja conhecida pelos dons espirituais que tinha, certo? Mas, no entanto, era uma igreja muito difícil. Era uma igreja que Paulo detectou como uma igreja carnal. Uma igreja onde ele achou ciúme, contenda, partidarismo. Ele chegou a dizer assim, uns são de Paulo, uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo. Então, vocês são uma igreja que vive segundo a homem, segue a homem. Então não era uma igreja
espiritual e sim uma igreja carnal. Mas era uma igreja que tinha os dons espirituais. Isso que ele tocou nesse assunto para que a igreja melhorasse, progredisse. Os dons espirituais, quando nós recebemos de Deus, é um dom para a edificação do corpo de Cristo. E quando as pessoas às vezes recebem de Deus esse dom, elas se tornam às vezes vaidosa, orgulhosa, acha que são alguma coisa. Não é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Os dons são que o Senhor nos dá para a edificação da igreja, para serem usados para a edificação do corpo de Cristo. E no texto aqui da revista, ele diz assim, olha, o Espírito lhe conferiu dons, a ordem dos dons é divina, mas a busca pelos dons passa pelos homens. Paulo exortou os irmãos a buscarem com zelo os dons espirituais. Então o Senhor nos dá, mas ele ordena que a gente busque esses dons para a edificação do corpo de Cristo. No texto aqui da Bíblia, fala um pouco sobre dons naturais e dons espirituais. Que diferença a gente vê disso aí? Qual a importância que tem dos dons naturais e espirituais? O comentarista aqui chama a atenção que a diferença é muito pouca. Todos os dois têm valor no reino de Deus, têm valor para a igreja, valor para a vida. Os dons, o que são dons? Dons naturais são os dotes, dons que você já vem de berço, já recebe. Dom de cantar, dom de tocar. Eu me lembro que quando os meninos ensinavam música lá em casa, um dia ele disse assim, esse rapaz tem um ouvido absoluto. E eu fiquei assim, o que é ouvido absoluto? Todo som que ele ouve, ele sabe que nota é aquela. Se eu jogar um prato aqui no chão, um copo, ele diferencia essa nota, ele conhece esse som. Ele conhece a nota. É um dom que Deus deu àquele menino, ouvido absoluto, que para mim foi uma novidade, mas que para eles era uma coisa comum. Então, dons, todos os dons são dados por Deus, tanto os dons naturais quanto os dons espirituais são doados pelo Senhor. O que nós precisamos é saber usar tanto um quanto o outro para a edificação do corpo de Cristo. A lição diz assim, aquele que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exercita misericórdia com alegria. Então, tudo que nós fizermos deve ser com alegria, fazer bem da melhor maneira e para a glória do nome do Senhor. Quanto os dons espirituais que o Senhor nos dá, por exemplo, de profecia, de curar, para a edificação da igreja. Mas a gente viu que a igreja de Corinto, ela tinha os dons e, no entanto, era uma igreja carnal. Nós precisamos de tomar cuidado para que, como somos igrejas pentecostais espirituais, não permitimos que vaidade, orgulho tome conta da gente. Porque tudo é de Deus, vem de Deus. E nós devemos usar da melhor maneira para o louvor e para a glória do Senhor. Certo, irmãos? O importante é que a gente entenda que tanto os dons espirituais quanto os dotes, os dons naturais, são importantes para o reino de Deus. A gente precisa valorizar e buscar os dons espirituais. Por quê? Porque a igreja necessita dos dons espirituais. No início da lição, Paulo, exortando a igreja em Corinto, ele diz que até a Santa Ceia eles não sabiam, não entendiam, não valorizavam
aquele ato tão importante, tão extraordinário. E ele diz assim no início, ó, a igreja primitiva começou, entretanto, a enfrentar sérios problemas logo em seus primeiros anos de existência. Em Corinto, o apóstolo Paulo detectou muitos problemas de competitividade, imoralidade, disputas entre irmãos, falta de sabedoria quanto ao casamento, o divórcio, sobre alimento e sacrifício. Olha só, irmãos, até comida sacrificada a ídolos e a má interpretação da Santa Ceia. Mas talvez nenhum problema causou mais atenção no apóstolo Paulo como que se refere aos dons espirituais, de forma que dedicou 3 capítulos de 1 de Coríntios, dessa carta aos Coríntios, para falar sobre esse assunto. Então, a igreja precisa ser curada dessas coisas que atrapalham o desenvolvimento do reino de Deus. Por isso ele se importou e dedicou todo esse tempo à igreja em Corinto, coisa que ele não se dedicou a outras, com uma carta só, aos Gálatas, aos Efésios e outras. Mas Corinto ele dedicou 3 capítulos dessa carta, 3 capítulos dessa primeira carta, ele dedicou a curar, a tratar, a orientar essa igreja, a viver, entender o valor dos dons espirituais, de uma igreja carismática, de uma igreja espiritual, mas observando, sem viver o evangelho carnal, sem ciúme, sem partidarismo, política, mas uma igreja totalmente espiritual. Valorizar os dons espirituais para a edificação da igreja. E os dotes também, os dons naturais que servem para a gente usar na obra de Deus. Quantas pessoas que são dotadas de dons naturais, pessoas que têm vozes maravilhosas, né? Pessoas que tocam e outras coisas. Então, irmãos, esse comentário curto dessa primeira parte aqui da lição, eu gostaria de deixar para os irmãos refletirem nesse domingo de EBD. E que o Senhor enriqueça e abençoe, continue abençoando a nossa superintendente, que ela continue sendo essa bênção para a edificação da nossa igreja. Deus abençoe, fique na paz. Paz do Senhor, irmãos, bom domingo a todos. Hoje estaremos na Escola Dominical estudando a lição de número 10, cujo título é Uma Igreja Carismática. 1 Coríntios 12, 4 diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A igreja primitiva estava passando por uma dificuldade, diversos problemas foram identificados: competitividade, imoralidade, disputa entre irmãos, falta de sabedoria quanto ao casamento e divórcio, problemas de interpretação da Santa Ceia, enfim. Mas o que mais chamou a atenção do apóstolo Paulo foi o uso indevido dos dons espirituais. Então vamos entender um pouco a origem dos dons. A palavra carismática é uma igreja carismática, que é o tema da nossa lição. Carisma, charisma, é uma palavra grega para se referir aos dons. E em Romanos 12, verso de número 6, diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O verso de número 7, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta,
use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E em outros textos que diz, em 1 Coríntios 12, verso de número 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em 1 Coríntios 14, verso de número 12 diz, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurei abundar neles para a edificação da igreja. Os dons são para a edificação da igreja e eles são dados por Deus. E o saudoso pregador Billy Graham disse certa ocasião, ele complementa para nós, a palavra carisma em seu sentido bíblico significa dom da graça. Por isso a palavra carisma na Bíblia tem um sentido diferente do que o mundo imagina quando diz que alguém tem carisma.